Estamos aqui em mais um podcast, tá? O nome desse podcast vai ser Papo de Empresários. A gente está iniciando hoje com esse nome. É um podcast da Tec RJ Contabilidade, mas a ideia é trazer aqui nesse podcast pessoas que vão ajudar pessoas como são os nossos clientes, pessoas que estão abrindo empresa, pessoas que já têm empresa há bastante tempo. E o fato de trazer vocês aqui hoje é que vocês são líderes na Tec RJ. E é muito legal ter vocês aqui hoje com a gente. Hoje o Rafael não está, mas eu estou aqui representando a Tec. Estamos aqui hoje com a Márcia, que é Head de Departamento Fiscal no nosso escritório. Muito obrigado, Márcia, por ter vindo. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Bom dia a todos. Basicamente, entendeu? Tem problema aí já. Não precisa ficar nervosa, é um papo, tá? É porque a questão da câmera eu entendo que é um pouco complicada, mas aí depois você vai entendendo e vai levando e vai soltando, é normal. Estamos aqui com o Renato também, que é Head de Departamento Contábil na Tec RJ Contabilidade. Muito obrigado, Renato, pela sua participação. Bom dia e muito obrigado pelo convite. E estamos com o Soel, que é Head de Departamento Pessoal na Tec RJ Contabilidade também. Bom dia a todos. Lucas, muito obrigado pelo convite e vamos lá. Eu comecei com a Márcia, né? Porque a Márcia é primeiras damas, então acho que é legal começar com ela. E eu queria saber de você, Márcia, como que você chega na Tec RJ? Como que você chegou, assim, como que foi o seu início lá, pra gente entender o teu desenvolvimento lá dentro da Tec? Então, eu atuava alguns anos atrás, em média, uns 6 anos atrás, numa empresa voltada mais para a área comercial, né? Estava fora da área contábil há muitos anos. O meu início se deu em escritórios de contabilidade. É um nicho muito complexo de se atuar, né? Mas Mais complexo de se atuar dentro da área fiscal. dentro da área fiscal, em virtude da imensidão de legislações e áreas de atuações que a gente encontra hoje nas normas fiscais em relação ao nosso dia a dia, assim. Então, assim, a complexidade que se dá em relação às ações que a gente tem que tomar voltadas aos diversos nichos, acaba trazendo um pouco de dificuldade no dia a dia em relação à atenção desdobrada que a gente tem que ter em diversas... Pode voltar? Enfim. Você diz isso porque dentro de escritório de contabilidade, geralmente, né, como a contabilidade é uma terceirização do departamento contábil da empresa para um ente terceirizado, meio terceirizada no caso, geralmente escritórios de contabilidade trabalham com empresas de diversos ramos, Segmentos, diversos exatamente. segmentos. E dentro da legislação hoje, quando você vai atender dentro da área fiscal empresas diferentes, você lida com leis diferentes, é isso? Exatamente, a gente lida com diversas normas, diversas leis no âmbito estadual, municipal e federal. São muitas as modificações que ocorrem no dia a dia. Em determinado momento é mencionado que alguma lei está entrando em vigor e às vezes passa uma questão de uma semana, 2, tudo já é modificado. Então, assim, a gente tem que ter o feeling de estar antenado o tempo todo em relação às mudanças tributárias que ocorrem. Então, isso requer um pouco mais de atenção no dia a dia e um certo cuidado que a gente tem que ter em relação às nossas tarefas, né? E como que você chegou na Tec RJ? Bom, eu cheguei através de uma indicação de uma pessoa que está aqui presente, né? A esposa do Soel. Ela me indicou meu currículo para a Tec RJ. Fiz a seleção contigo e foi uma grata surpresa iniciar novamente na área contábil,
conforme eu mencionei anteriormente, eu venho de empresa de um único segmento, né? Então, assim, a nossa atenção fica mais voltada para uma área em específico. A área contábil, escritório de contabilidade, requer que a gente tenha um desdobramento muito maior em relação a diversos tipos de clientes. Então, assim, entrei para a Tech, tô na empresa, vai fazer 6 anos. Foi um estágio inicial de muito aprendizado. Apesar de a gente estar na área já há alguns anos, a gente acaba revendo muitas situações que em alguns momentos da vida a gente acaba se distanciando. Então, assim, foi um processo legal, é um processo que requer de forma contínua muito aprendizado, muita desenvoltura. Estou agora na liderança da área fiscal, assumi essa responsabilidade que veio do Lucas, inclusive ele era o gestor da área fiscal. Então, assim, foi uma transferência de responsabilidade que no início me trouxe um pouco de medo, confesso, mas ainda assim é aquilo que muitas vezes o Lucas fala e é verdade mesmo. A gente, na zona de conforto, a gente não cresce. Então, a gente é desafiado diariamente para poder atingir os objetivos da empresa, os objetivos dos funcionários, os nossos objetivos, objetivos dos clientes. Então, assim, é basicamente isso, mas é bem interessante estar dentro da Tech RJ desenvolvendo esse papel hoje. Ah, legal, bacana. Eu lembro bem da tua entrevista, que você questionou lá os números e tudo mais que estavam lá no teste de nivelamento e tal. Pô, ela realmente é um pouco diferente e é muito legal ter você lá com a gente hoje. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão desses medos, esse desenvolvimento até você se tornar líder. Mas antes disso eu queria entender do Renato. Renato, como é que você chegou na Tech RJ e como que foi o teu desenvolvimento até aqui? A minha história é um pouquinho engraçada às vezes, né? Eu fiz faculdade com a Rebeca, que é filha do Gilberto, que é um dos fundadores do escritório. E após o término da faculdade, a Rebeca anunciou uma vaga no escritório. E eu trabalhava numa empresa como gerente financeiro. Só que eu não encontrava tanta oportunidade como contador mesmo. Então eu topei na hora Então fazer vamos lá, entrevista. só para eu entender, você era gerente financeiro de uma empresa e Isso. você meio que, em tese, entre aspas, deu um passo para trás, né? Exatamente, para atuar justamente onde eu me formei, como contador. Eu sinto que muitas pessoas têm dificuldade em fazer isso, sabia? Porque você vem de uma transição de carreira, porque esse já é uma coisa que dá muito medo em muitas pessoas, e além disso, provavelmente você ganhava mais onde você estava e passou a ganhar menos para aprender e buscar o desenvolvimento em um local novo. Foi mais ou menos isso, mas eu tinha um pensamento no início, que era o quê? Eu consegui em algum momento ter uma renda extra por conta própria. Uhum. Não ficar totalmente 100% focado em ser um assalariado, vamos dizer assim. Então, por isso que eu tinha esse objetivo de voltar um pouco, a aprender a profissão no todo. Tanto que desde quando eu entrei na empresa, eu tive a oportunidade de rodar vários setores, entendeu? E ter uma bagagem para em algum momento conseguir fazer uma renda extra também, além de trabalhar na Tech. Entendeu? Então, quando eu entrei lá atrás, o objetivo era esse. E graças a Deus eu consegui atingir meus objetivos e consegui vamos dizer assim, uma ascensão na Tech que eu esperava e eu batalhei bastante. E vamos dizer não, com certeza, assim,
eu sou muito grato por tudo que aconteceu desde quando eu entrei na Tech. Eu não tenho... Foi um passo para trás que me fez chegar a 10 lá na frente. Dá muito espaço para frente. Entendeu? E aí você se desenvolveu lá dentro. Como é que você começou na Tech? Você começou como estagiário, foi isso? Não, eu comecei como auxiliar. Tá. Eu acho que era assistente, não lembro exatamente. Foi o primeiro nível dentro do setor contábil. Entendi. E você se desenvolveu até se tornar head hoje? Isso. Dentro do contábil, entrei no contábil, fui aprendendo. Com o tempo, eu pedi uma oportunidade para trabalhar no fiscal. E eu trabalhei até com você mesmo no fiscal. Uhum. Você que me ensinou a parte fiscal. Trabalhei quase 2 anos fazendo fiscal e contábil. E também tive a oportunidade de trabalhar no BPO financeiro. E automaticamente as coisas foram acontecendo, as oportunidades foram aparecendo, a gente foi abraçando e hoje eu trabalho com o contábil e com o BPO financeiro. Entendi. É um pouco diferente da Márcia. A Márcia ela já vem com uma bagagem de departamento fiscal e você vem basicamente cru dentro do departamento contábil contábil. Zero. E você tá lá há quanto tempo? São, acho que 9 anos. Por aí, 8 ou 9, eu não sei exatamente. Não sou muito bom de conta não, acho que foi no meio de 2016, então 8 anos. Mais ou menos 8 anos. Ah, legal. Então você, em 8 anos, você conseguiu, assim, se tornar líder do departamento contábil da empresa que você entrou como auxiliar. Isso. Bem bacana. E o Soel, como é que tu chegou, cara? Eu já trabalhava no prédio, no escritório de contabilidade também, que foi meu primeiro emprego. Comecei lá como office boy e fui aprendendo um pouco do ofício, com uma oportunidade que surgiu com a antiga chefe. E aí, passaram-se 4 anos e meio, eu estava trabalhando nesse outro escritório, eu já estava muito confortável na minha situação e eu estava sentindo que eu não era valorizado o suficiente. E um belo dia, eu encontrei com o antigo chefe de departamento pessoal da Tech RJ. Ele me chamou, conversou comigo, disse que havia uma oportunidade no escritório e eu fui lá para poder fazer a entrevista com ele. Só que assim, ali no prédio acaba tendo um network muito grande. Então, a chefe que me deu a oportunidade foi uma pessoa que ele deu a oportunidade também. E ele disse que não ia fazer teste comigo, que ia fazer o teste na prática, que ele confiava na pessoa que havia me treinado. E aí eu comecei a trabalhar lá. Só que assim, de início, como o escritório que eu trabalhava antigamente era um escritório menor, então as empresas eram empresas de comércio, eu não tinha tantas empresas com muitos funcionários, então o meu trabalho era tranquilo, entendeu? E aí, indo para a Tech, uma outra realidade, um escritório com um porte maior, mais empresas de diversas atividades, empresas de construção civil, aquilo ali me forjou. E assim, era uma equipe maior, no outro escritório éramos só duas pessoas, eu e minha antiga chefe. E nesse escritório era uma equipe maior, com pessoas mais experientes, pessoas mais novas também. E foi um desafio. De início, assim, eu sempre fui muito detalhista. Para as coisas que eu já estava acostumado a fazer, para mim foram muito tranquilas. Só que as novas coisas que eu aprendi, principalmente com essas empresas maiores, de início eu senti uma dificuldade. E as pessoas mais antigas, elas me deram todo o caminho e facilitaram bastante a minha vida ali dentro. E com o tempo foi passando, fui ganhando mais experiência, fui sendo promovido. Eu era analista, foi o último cargo que eu cheguei antes de ser chefe do departamento. E nisso se passaram 8 anos também, eu já estou na Tech há 11 anos. E chegou a pandemia, o antigo chefe saiu, e eu tive que assumir o departamento. Naquele turbilhão de novas normas, de MPs, a gente com a incerteza se a gente iria continuar por muito tempo, muitas pessoas que infelizmente perderam sua vida. E assim, para o departamento pessoal, aquele ponto foi um ponto crucial, porque a gente trabalhou bastante. E assim, foi um momento em que, para mim, de início, foi bem difícil entender a minha posição ali dentro do escritório com essa transformação. Por quê? Porque eu estava acostumado a fazer a minha parte, ajudar quem precisava ser ajudado, e era isso. Eu não tinha aquela preocupação de fato
de se fulano de tal estava trabalhando bem, porque isso era atribuição do antigo chefe do departamento. Então, assim, foram coisas que foram acontecendo muito rápido. Assim, a gente passava final de semana trabalhando e a equipe se uniu muito, sabe? Eu acho que o principal ponto dessa trajetória e desse caminho de liderança, eu acho que foi a união da equipe. E assim, hoje a gente já tem uma nova dimensão de como é o nosso trabalho. A gente trabalha avaliando muitos dados de funcionários, dados da empresa. Antes o nosso trabalho era muito braçal e tem sido uma experiência muito boa e eu tenho me sentido muito realizado por conseguir subir alguns degraus dentro do meu departamento e entendendo como as pessoas estão avaliando o trabalho da gente. E você falou sobre um ponto que é interessante, assim, você tem 11 anos na Tech, né? E você falou sobre um pouco sobre mudança, né? O que você, assim, você como uma pessoa que está ali há bastante tempo, o que você enxerga como mudança que foi, assim, crucial para a gente estar onde a gente está hoje? Investimento em tecnologia, tá? Eu acho que o escritório, ele passou a estar mais ao lado do funcionário. Ao lado do funcionário que eu digo é acompanhando de fato a evolução e o trabalho de todo mundo. Eu acho que isso foi o ponto mais importante, porque assim, como a Márcia já até citou aqui, e tem aquela frase clássica, mar tranquilo não faz bom marinheiro, né? Mais ou menos isso. Então assim, a gestão do escritório, ela passou a acompanhar de perto a evolução da equipe. E também exigir e cobrar. E assim, a gente conseguiu entender o que o escritório de fato queria dos funcionários, tá? E a gente percebeu que não era só aquela questão de cobrar e você ter um resultado, entendeu? Foi um trabalho de parceria. O escritório ele investiu nos funcionários, ele investiu em tecnologia, ele mostrou o que de fato a gente precisava para a gente poder crescer e eu acho que a gente está começando a colher os resultados agora. Entendi. Essa questão do investimento em tecnologia realmente é um ponto bem legal, assim, mas eu já penso que além disso é super importante a gente ter um alinhamento cultural dentro da empresa, tá? Uma das mudanças que eu achei mais bacanas que a gente fez lá foi essa questão de a gente ter princípios, valores claros, a gente trazer isso efetivamente para o papel foi muito importante para todo mundo ter um norte. Até para a gente mesmo, né? Porque eu sempre falo, né, com todo mundo lá, que a empresa ela não é do jeito que eu penso, a empresa não é do jeito que o Rafael pensa, a empresa não é do jeito que o Israel, que a Márcia, que o Renato pensa. A empresa ela é ela é formada pela cultura de uma maneira geral. E o que a gente tem que fazer para que todo mundo vá na mesma direção, para que não tenha uma pessoa pensando de um jeito e outra pessoa pensando de outro. A gente ter meio que uma bússola mesmo, um norte. Direcionamento. Exatamente. E a gente fez isso, a gente colocou tudo no papel. Eu lembro da gente sentando e falando sobre isso antes de repassar para todo mundo do escritório. E, na verdade, a maioria das mudanças elas vieram assim, né? Elas são sempre... e as decisões também lá dentro, elas são bem compartilhadas. A gente compartilha muito as coisas ali e isso faz com que a gente seja mais assertivo também, né? Porque eu penso de uma forma, você pensa de outra e a forma certa de fazer às vezes é ali no meio do caminho, né? Às vezes a gente junto consegue chegar num resultado muito melhor do que o que a gente esperava. E vocês passaram por um momento de forja, né? Vocês foram forjados a estarem onde estão hoje ali dentro. E foi um caminho assim um pouco difícil e a gente sabe que em determinados momentos a gente não entende,
essa evolução, não entende como que o que o escritório espera, a gente também não entende a questão do momento. Eu acho que o momento, ele é uma coisa que é difícil para todo mundo em tudo, né? É igual, pô, você plantar alguma coisa. Você planta limão, você não sabe quando que vai nascer o limão, você não sabe quando que vai nascer a laranja, mas você sabe que você sabe que vai nascer aquilo ali. As melhores oportunidades, elas vêm nos piores momentos, às vezes, né? Às vezes, sim. E a Márcia, ela passou por um momento assim. Eu queria saber da Márcia como é que foi essa questão desse momento de transição de colaborador ali para líder. Então, há muitos anos eu esperava por uma oportunidade assim, né? Eu venho já, conforme eu mencionei, de algumas outras empresas onde eu exercia indiretamente um papel de liderança, mas era uma coisa mais involuntária. Isso acontecia porque às vezes eu era imposta a algumas situações e a gente seguia o barco, né? Com a minha entrada na Tec RJ, eu posso dizer que alguns anos sendo questionada pelo Lucas em relação a essa oportunidade. Diversas vezes ele me abordou, né, perguntando se eu tinha o interesse de exercer um papel de liderança. E no começo eu confesso que eu não entendia muito bem. Eu até cheguei a falar com ele, eu não tenho interesse de ocupar o seu lugar, como se eu tivesse, às vezes, roubando uma oportunidade de alguém. Não, é engraçado isso, né? Porque, assim, eu falo também, a gente conversa bastante sobre isso, que o papel do líder também é muita questão do desenvolvimento da galera que está com você, dos seus liderados ali, você entender o papel de cada um. E, pô, chegou um determinado momento na equipe em que, cara, eu acho que a Márcia, ela pode fazer mais, ela pode estar em um local diferente, ela pode ajudar a empresa de uma maneira bem diferente. Só que, cara, você vê o teu chefe direto falando pra você o que você acha de você estar em tese no meu lugar. É uma coisa que a pessoa, pô, é meio que uma pegadinha isso, né? Exatamente. Será que ele tá achando que eu sou ambicioso demais, que eu tô querendo dar uma rasteira nele? Exatamente, esse era o meu medo. Em momento algum eu tive pretensão de galgar qualquer coisa na minha vida, passando por cima de ninguém. Então, assim, eu sempre fui muito centrada em relação a isso, que cada pessoa tem o seu espaço no mercado e as coisas elas vão acontecer pelo seu próprio esforço, sem necessariamente ter a necessidade de derrubar alguém. E eu, pretensiosa, achando que eu ia derrubar o meu chefe, né? Bom, o Lucas falou comigo que ninguém rouba lugar de ninguém. Não sei se ele se recorda disso, mas ele me falou isso. Márcia, ninguém rouba o lugar de ninguém. As oportunidades, elas acontecem, as coisas, elas evoluem, e da mesma forma que eu já estive nessa posição, outras pessoas virão, e assim, segue o fluxo, né? O ciclo, ele vai se completando dessa forma. Então, eu fui indagada diversas vezes, e a gente passou por um processo de alguns anos sendo trabalhado, ele trabalhando na minha mente em relação a essas questões, apesar de trabalhar, executar muito bem na parte técnica, era uma coisa que ele sempre falava, né? Não basta você ser técnico, você tem que saber lidar com pessoas. Então, a gente trabalhou muito em relação a isso, e eu tinha sim o interesse, mas eu nunca vi isso sendo palpável na minha vida. E eu me recordo quando eu recebi essa proposta, né? Eu até falei com a minha mãe, mãe, eu recebi a oportunidade de ser coordenadora do departamento fiscal da Tec. Minha mãe ficou mega feliz com isso, ela ficou muito satisfeita. E assim, falando sobre momentos difíceis, conforme eu tinha dito, né? Às vezes as melhores oportunidades, elas acontecem
em momentos complicados da nossa vida. 2 meses antes, eu recebi essa proposta em um determinado mês. 2 meses depois, a minha mãe veio a falecer. Enfim, nesse momento foi um momento muito difícil para mim. Eu confesso que eu cheguei a falar com o Lucas que eu não queria mais. Relutei em relação a isso. Achei que não devia estar ali. Fugiu totalmente do meu propósito. Perdi o interesse. Mas assim, eu fui impulsionada a todo momento a estar. Eu fui encorajada para isso. Então assim, eu recebi um suporte que assim, eu tenho que ser grata. Eu sempre falo sobre gratidão. Gratidão é uma coisa assim que ela tem que estar com um profissional, um ser humano, ela tem que estar com você a todo instante. E assim, você tem que saber reconhecer quem te impulsionou a ser melhor, a conquistar as suas coisas. Então assim, naquele momento, eu fui encorajada a continuar, apesar de não querer estar, eu estive. Tentei dar o meu melhor, mesmo naquele momento. Então, assim, a empresa, tanto a diretoria quanto os colaboradores que estavam comigo, que estão comigo até hoje, me ajudaram imensamente, assim, são pessoas boníssimas, que, assim, a gente sabe que o propósito da empresa, na verdade, é sempre a questão, assim, a gente não pode ser hipócrita no sentido de que o propósito principal é o lucro. É isso. Só que, tipo, você estar em um local que as pessoas te veem como pessoas e elas têm a hombridade de, nesse momento, olhar para você de uma forma humana e de te acolher e fazer você seguir, é uma coisa, assim, que você tem que tirar o chapéu. Então, assim, eu agradeço em relação a isso a TechRJ por ter me apoiado nesse momento. E em outros momentos também. O Lucas bem sabe. Enfim, basicamente isso. Não, eu lembro de um fato engraçado, pra gente não chorar aqui junto. Eu lembro de um fato engrçado que... Ele tá falando isso porque eu sou extremamente emotiva. No dia que eu cheguei pra Márcia e falei, tipo assim, eu já tinha decidido já que a Márcia seria a nova head do departamento fiscal. E no dia que eu cheguei pra Márcia e falei pra ela, Márcia, olha, eu tirei minhas coisas da mesa e liberei, e pedi pro Flávio já colocar o computador dela no lugar e tudo mais e tal. E nesse dia eu cheguei, acho que vocês nem sabem disso, ou sabem, não sei se vocês sabem disso. Ela chegou pra mim, aí eu cheguei e falei, ela chegou na empresa, acho que você chegou eu sabe que eu sou meio ruim de memória, né, mas eu tenho que meio que uma amnésia assimzinha, mas quando ela chegou, ela, tipo assim, já tinha trocado tudo e tal, Márcio, você é a nova head do departamento fiscal e tudo mais e tal, e ela, cara, eu recebi uma proposta, Foi. eu recebi uma proposta pra um outro lugar, e tudo mais, eu não esperava que isso fosse acontecer agora e tudo mais e tal, e ela teve um momento de tomada de decisão, que a gente passa por diversas vezes, por momentos assim, que a gente fica entre, caraca, e aí? Eu lembro disso. Aonde escolher? Eu lembro. Eu tenho 2 caminhos aqui, e qual caminho que eu vou trilhar, né? Qual que... Oportunidades gigantescas, né? Você fica assim naquela indecisão. E agora? O que eu vou fazer da minha vida? Qual que vai ser o melhor caminho? E dentro dessas escolhas, assim, eu acredito que essa parte humana da tech, essa parte que a gente... A forma da gente lidar um com o outro, não só da diretoria da empresa como não, todo mundo, assim, da gente realmente estar um do lado do outro, mesmo nos momentos mais difíceis. Sim. Mesmo nos momentos em que, você tá ali com problemas familiares, você tá ali com problemas, até mesmo você com você mesmo, que às vezes acontece, né? Muito. Momentos em que eu tô estressado demais e tudo mais, então ele tá um do lado do outro. E isso é muito legal também. E, cara, provavelmente também o Renato também já passou por momentos assim. E eu queria entender de você, Renato, como que você pensa na tomada de decisão? Assim,
você tem dois caminhos para trilhar. Isso de maneira geral, assim, se você tem alguma coisa que te norteia, em relação até mesmo um colaborador, cara, eu tenho dois caminhos, eu tenho isso e isso aqui que eu posso fazer. Como que você calcula para tomar essa decisão? Ou é uma coisa muito natural? Como que funciona para você? Não, eu tento, geralmente, quando é uma coisa mais séria, assim, que foge da rotina do dia a dia, eu tento sempre colocar no papel. E aí, quando eu coloco no papel, eu coloco todos os pesos daquela decisão. Tudo que aquilo vai acarretar. E como que você coloca no papel? Cara, Na prática, na assim, para prática, ajudar na quem prática. está ouvindo. na prática eu faço no Excel. Excel. Vou lá e vou planilhando todos os efeitos, vantagens e desvantagens da decisão e o resultado que eu espero. Na prática é isso. Porque às vezes a gente toma uma decisão que não vai ser exatamente o resultado que a gente espera, mas no longo prazo vai ser melhor aquela decisão, porque não vai ter um impacto tão grande. Então eu tento avaliar tudo isso às vezes, para não tomar uma decisão que vai ter o resultado que eu quero ali naquela hora, mas em compensação lá na frente pode ser que eu perca a mão. Então eu estou sempre tentando colocar todos esses detalhes numa decisão um pouco mais robusta, ou um problema um pouco mais robusto que eu tenho na equipe, para tentar avaliar a melhor prática. É difícil. Nem sempre a gente acerta 100%. Mas aí a gente tem que ter uma habilidade de toda hora rever. Não adianta. Tem decisão que a gente tem que rever umas 10 vezes, infelizmente. Até acertar. E deixar ali ajustado. Eu acho que a decisão, assim, eu penso mais ou menos assim. Eu coloco muitas coisas no papel também. Eu sou um cara que... Vocês me conhecem. Então, pô, eu tô pensando geralmente 1 ano pra frente sobre como que a gente vai estar daqui a um ano, o que a gente vai estar fazendo daqui a um ano. Vocês já viram ali dentro da Tech, eu falando sobre coisas que foram acontecer depois de tanto tempo lá, porque a gente precisa de uma preparação anterior e tudo mais. Vocês já passaram por diversas preparações lá também. Mas toda decisão também tem um cunho emocional muito grande. Sim. Assim, e você nivelar isso, cara, é muito difícil. Por mais que você pense racionalmente, cara, isso mais isso vai dar isso. Sempre vai ter um peso emocional. Numa decisão de, por exemplo, eu vou ficar ou eu vou sair para essa nova oportunidade. Numa decisão de, por exemplo, eu vou demitir ou não esse colaborador. Uma decisão de, por exemplo, eu vou contratar ou não essa pessoa. E tudo isso a gente lida dentro do dia a dia e a gente tem que, ao mesmo tempo, ser rápidos porque, cara, a gente está numa posição ali que a nossa decisão influencia diretamente. A gente fala muito sobre isso lá. Influencia diretamente na família de cada um que está ali dentro. Então, pô, é uma responsabilidade muito grande. E assim, como lidar com essa responsabilidade, Sal? Como que é esse peso para você hoje? Então, era justamente o que eu ia falar. Eu sempre fui muito coração nas minhas decisões, sabe? Pessoais, no trabalho. Eu sempre pensei muito em todos os aspectos, no relacionamento com a pessoa, no trabalho, na dedicação da pessoa. Até mesmo em pontos negativos do colaborador, por exemplo, que eu chamo a responsabilidade para mim, entendeu? Sobre pontos em que eu poderia ser mais atuante e que evitariam que a gente tivesse aquele tipo de resultado. E isso, assim, algumas vezes eu já acertei, outras vezes eu errei em ser muito coração nessas horas. E com o trabalho que a gente tem feito nos últimos anos, hoje é muito mais fácil de enxergar. E até mais fácil ou menos difícil, melhor dizendo, de você tomar uma decisão que seja tão importante assim. Alguns meses atrás a gente teve uma situação dessas, em que o meu lado humano, ele foi muito maior do que o lado racional. E eu estava errado. Entendeu? Então, assim, foi algo que a gente costuma dizer, o castigo veio a cavalo. Então, assim, foi algo instantâneo, em que eu estava com o Lucas e a minha decisão foi uma decisão pensando também no
na equipe? Sim, mas não faria tanta diferença. E a gente vai aprendendo. Porque, assim, o papel do líder é tomar decisões difíceis, assumir um monte de responsabilidade. E a gente, às vezes, tem pouco tempo pra gente decidir o que a gente vai fazer. E muitas vezes a gente não faz aquele cálculo que a gente deveria fazer, de, olha, daqui a tanto tempo, isso que eu tô fazendo hoje vai me responder daquela forma. Eu acho que, falando de questão de contratação e de desligamento, eu acho que eu sou muito mais racional na contratação do que em decisões do dia a dia, que eu poderia ser mais racional do que coração. Porque eu acho que o convívio faz com que a gente fique um pouco mais sensível para certas coisas. Entende? Entendi. E sobre essa questão do erro, errar, assim, todo mundo erra, né? Sim. Já dizia Revelação. Todo mundo erra sempre, todo mundo vai errar. E como lidar com erro? Assim, primeiro, é bom a gente deixar claro que essa questão do erro, ela está dentro dos nossos princípios e valores lá da empresa, né? Mas quando acontece assim, Márcia, como que você lida com isso? De você errar, caraca, errei. E aí? É muito difícil a gente ver que a gente errou, né? Eu costumo me punir demais em relação a erros que acontecem em relação a mim. Já com relação ao colaborador, eu costumo ser igual ao Soel, um pouco mais coração em relação à tomada de decisão. E assim, encontrar esse meio termo entre a razão e a emoção é uma questão muito complexa, né? Mas assim, de forma geral, logicamente, a gente vai pensar de uma forma emotiva, às vezes no momento, mas a razão ela tem que prevalecer em relação à possibilidade de erros. Então, assim, geralmente, eu chamo a pessoa para conversar quando ocorrem erros, né? A gente tenta buscar os motivos que ocasionaram aquelas possibilidades de erro. Às vezes até o erro que foi cometido por um colaborador foi algo que às vezes a gente deixou de trazer clareza em relação a alguma operação. Então, assim, é importante você ter a nitidez que às vezes a forma que você repassa algo, ela vai trazer reflexos positivos e negativos. Então, assim, o erro, ele às vezes nem sempre é um erro isolado. Às vezes é um erro que foi compartilhado. Então, assim, é importante que a gente tenha esse discernimento e consiga, buscar formas de melhorias para que aquilo não volte novamente a acontecer. Erros, eles acontecem, ao contrário do Lucas, que falou que, como dizia o Revelação, eu lembro que tinha uma antiga chefe minha que falava assim, Marcinha, só erra quem trabalha. Concordo, mas assim, eu acho que é necessário que as pessoas tenham cuidado, critério em relação às suas ações, porque às vezes erros podem trazer reflexos imensuráveis, tanto para a pessoa quanto para a empresa. Então, assim, é importante que as pessoas elas tenham discernimento em relação ao que elas fazem no seu dia a dia, que elas assumam a responsabilidade. Eu acho que é muito importante assumir os erros. É uma coisa que eu sempre falo. Às vezes, assim, o erro tá ali. E às vezes, se você não demonstra que aquilo aconteceu, não repasse aquilo aconteceu, o erro que às vezes era pequeno, ele se torna uma coisa grande. Muito dificilmente a gente vai conseguir resolver aquilo. Uma coisinha que era bem pequenininha se tornar um iceberg. Então, assim, é muito importante você ser sincero nesse momento e falar, errei, assumir os fatos do que aconteceu e tentar evitar que novos erros venham ocorrer novamente. Eu concordo com isso, e faço um adendo, assim, a questão de assumir os erros vai além da questão dessa questão de hombridade e tudo mais, tal. Eu acho que a gente só consegue corrigir a partir do momento em que a gente assume que aquilo ali foi um erro. Exatamente. Então, eu já passei por diversas
momentos em que colaboradores queriam jogar as coisas para debaixo do tapete, ou pessoas que são cabeça dura ao ponto de não entender que erraram. E, assim, isso faz parte, claro, do nosso papel como líder em mostrar que, na verdade, esse não é o melhor caminho, mas assumir o erro ele vai ajudar a gente a corrigir. E também sobre erro, a gente também não vai romantizar o ponto do erro, né? Assim, Claro erro é que não. erro. Erro não é legal. Mas o mais importante de tudo, na verdade, que eu acho, é que as pessoas elas não cometam os mesmos erros sempre. Eu vejo que as pessoas às vezes jogam para debaixo do tapete e acabam errando de novo. Aí joga de novo para debaixo do tapete até que aquilo ali vira uma bola de neve. Então, eu acho que nesse ponto aí, nós, como líderes, eu não vou nem dizer como líderes, né? Vamos voltar um pouco no tempo e vamos voltar para a parte que a gente ainda era muito operacional. Eu acho que todos nós aqui nos cobrávamos muito, entendeu? Então, assim, tenho ainda, né? Mas, assim, eu tinha aquela obsessão que a gente costuma dizer também, tá lá nos nossos princípios e valores de obsessão ao cliente, mas eu sempre tive muita vontade de acertar. Então, assim, quando vinha algo que fugia da nossa rotina, que costuma acontecer bastante, o cliente vinha com uma pergunta mirabolante que era tirada de alguém que teve uma ideia e passou para o cliente que a gente tinha que ir lá e papirar, eu sempre tive aquela vontade de chegar e mostrar, poxa, olha aqui, ó, meu trabalho. Então, assim, se você me perguntou isso, eu vou pesquisar, eu vou entender, ou mesmo que eu já saiba aquilo ali, eu não tenha a melhor forma de te passar essa informação, eu vou procurar a melhor forma de te passar aquela informação e eu vou tirar um 10 nisso aqui que eu te respondi. E isso para mim serve no dia a dia com as coisas que eu faço, com as minhas tarefas que são tarefas recorrentes, entendeu? É óbvio que nem sempre a gente vai chegar e a gente vai, ser extremamente assertivo. Às vezes a gente vai ter uma demanda muito grande de trabalho e pode ser que algo passe, entendeu? Mas assim, quando a gente tem essa vontade, esse zelo com aquilo que a gente está fazendo e a gente entende que a gente tem que dar o nosso melhor e, assim, a gente representa a empresa. Eu costumo falar pro pessoal lá da equipe que, assim, tem a tech, tem o departamento e tem você. Então, assim, quando você entende que no final das contas tudo é uma coisa só, você tenta fazer o seu melhor. E aí, quando você faz o seu melhor por você, faz o seu melhor pela equipe, você faz o seu melhor principalmente para a tech, para o cliente. Porque, afinal de contas, a gente tá trabalhando pro cliente. Entendeu? Então, assim, eu acho que A gente trabalha para o cliente, mas a gente trabalha para a gente sim, também, né? Sim. Então, assim, as pessoas elas têm que internalizar isso, que, tipo, a ação delas claro, o serviço está sendo prestado para uma empresa, mas, assim, aquilo é o que garante o meu ganha-pão, né? Então, assim, eu tenho que me dedicar e fazer o melhor em relação ao que eu tô me propondo a fazer. Sim, e vou te ser sincero, eu achava muito maneiro, gratificante, quando de repente um cliente mandava, por exemplo, um e-mail de alguma situação, eu ia lá, respondia, e o Rafael estava copiado no e-mail, o Lucas estava copiado no e-mail, e a gente recebia aquela resposta do Rafael. Poxa, excelente resposta, obrigado. Então, assim, a gente está representando a empresa, sabe? Exatamente. Então, assim, no nosso dia a dia, eu acho que esse zelo com esse autocuidado e esse cuidado de uma maneira geral, isso faz a diferença. Entendeu? Entendi. E falando sobre essa questão de zelo e de colaborador, o que vocês acham, vou começar aqui pelo Renato, que na minha direita a gente gira, que um colaborador ele tem que ter para entrar na sua equipe hoje? Quais são as características, né, principais? Hoje, a gente preza muito pela cultura dele se estar alinhada com a nossa. Essa cultura que a gente fala, para mim, especificamente, envolve a tecnologia, ou seja, como é que ele consegue lidar com a tecnologia. Se ele trabalha bem com Excel, se ele trabalha bem com outros sistemas, se ele tem facilidade em mudanças de sistemas. Porque muitas vezes a gente é dinâmico. Às vezes a gente está trabalhando num sistema e quando vai ver já está em outro
em outro cliente por conta do financeiro dele. Então, a gente precisa muito dessa agilidade. A gente vê a técnica dele, mas aí a técnica é um alinhamento que entra dentro do grau. A gente chama de cargos e salários, né? É, um nivelamento ali, né? Esse nivelamento técnico não é o mais importante, acredito. Agora, o conhecimento tecnológico, junto com a cultura da empresa, que é justamente dessa postura de assumir o erro, é uma postura dele ser ele mesmo dentro da empresa. A gente preza muito por isso que a pessoa se sinta à vontade, se sinta tranquila para poder trabalhar ou para poder questionar alguma coisa da empresa. Porque qualquer tipo de questionamento, ao meu ver, é super válido. Porque dali a gente tira alguma coisa sempre. Então, a gente preza por esse tipo de pessoa. E não pessoas, vamos dizer assim, como é que eu posso chamar? Aquele contador cinza antigo, né? Que senta, olha para o computador e tá ali, ó, digitando, sem falar nada, sem nem olhar para o lado, sem abrir a boca para nada. Contador cinza. Porque se tu procurar no Google qualquer coisa, você vê sempre essa fotinho, contador, aí a imagem cinza, contador cheio de papel em volta, e ali. E não é isso que a gente quer. E quando não tá com a imagem cinza, ele tá com a camisa cinza, né? Entendeu? E não é isso que a gente quer. A gente quer um contador colorido de verdade. Rapidinho, só um adendo. O Lucas usava muito cinza, né? Entendeu? A gente quer um contador colorido. Mas não porque ele era um contador cinza. E sim por outros motivos. Era o momento dele. O momento cinza. A gente quer um contador colorido, a gente quer uma mesa limpa, sem papel. A gente preza com que ele saiba mexer bem com Excel, que ele saiba mexer bem com PDF, que ele saiba mexer bem com TXT. Ah, mas isso envolve contabilidade? Não, mas envolve importação de informação, envolve menos papel na mesa, envolve outros critérios que para hoje é a cultura da empresa. Entendeu? Então a gente procura muito esse perfil. A técnica é o nivelamento. A técnica dele vai encaixar ele dentro de um cargo e salário de acordo com o nivelamento que ele atingir numa prova. Entendi. Entendeu? Você, Márcia? Bom, o profissional que eu busco hoje, que eu acho que faz a diferença na área fiscal, é um profissional que é responsável, atencioso e antenado. Existem muitas coisas, conforme eu já citei, que mudam de uma hora para outra e é preciso que eles estejam antenados às muitas mudanças, né? E responsável porque a gente atua numa área de grande complexidade, onde qualquer coisa que a gente faça gera multas, então, assim, gera fiscalizações e tudo mais. Então, assim, é atencioso nesse sentido, porque é necessário que eles realmente se debrucem em relação às empresas que eles estão trabalhando, né? E em relação à técnica, eu acho que todo mundo é capaz de aprender. Então, assim, desde que a pessoa tenha vontade e interesse, eu acho que qualquer pessoa pode ser lapidada mais uma vez, desde que tenha interesse. Porque, logicamente, eu não vou me debruçar. Eu acho que profissional nenhum vai fazer isso, na verdade, quando você percebe que a pessoa está ali passando tempo, né? Então, assim, quando você percebe que a pessoa traz a diferença, ela quer fazer a diferença, isso não é perda de tempo, isso é investimento. Então, assim, você vai se debruçar na pessoa, você vai fazer com que aquela pessoa seja a melhor pessoa, até melhor que você mesmo, porque é muito importante que a gente tenha pessoas que possam trocar com a gente informações. Então, assim, é uma coisa que às vezes a gente tem uma carência no mercado de pessoas que troquem informações. Então, assim, quanto mais pessoas estiverem aptas a exercer as suas funções, mesmo que ela venha crua, assim, mas que ela esteja aberta ao aprendizado, eu acho que é o profissional que para mim vai trazer a diferença. Legal, bacana. Só o que tu acha? O profissional para o departamento pessoal, a gente tem esse contato que ele é contato muito humano, né? Então, assim, a gente tem a empresa e a gente tem o empregado da empresa. Então, a gente não lida somente com a parte tributária. Tem aquelas coisas do dia a dia que sempre acontece. E o profissional que eu procuro
ele obviamente ele tem que ter um certo conhecimento técnico, vai depender daquela questão do nivelamento, para onde a gente vai enquadrá-lo, mas o mais importante das características é a pessoa ser proativa. Então, assim, eu venho daquela escola antiga de escritório de contabilidade, onde você entrava cru, entendeu? Você ia aprendendo e as pessoas iam ali te ensinando e puxando a tua orelha o tempo inteiro. Então, assim, eu acho que a pessoa ela tem que entender que ela está entrando num time, que ela é importante e que ela tem que participar. E que se tiver alguém precisando de ajuda, ela tem que ajudar. Se ela não souber algo, eu sempre repito isso, a gente não tem que saber tudo. Só que a gente não pode esconder que a gente não sabe. Não é vergonha você não saber. Se chegar e você falar, olha, isso aqui eu não sei, eu tenho dúvida, ou de repente é algo que você esqueceu, porque é muita coisa que a gente aprende no dia a dia. O departamento pessoal, assim como o departamento fiscal, contábil, tem sofrido diversas transformações. O E-Social é algo diferente todo dia. A gente está agora na fase da FGTS digital. Então, assim, a gente vai aprendendo muita coisa nova em pouco tempo. Então, a pessoa ela tem que estar antenada, obviamente, mas ela tem que ter muito interesse, entendeu? E eu acho bacana quando a pessoa ela tem aquele feeling de entender o momento do departamento e entender quando ela precisa ser mais ativa, entendeu? Então, assim, poxa, fulano, tá precisando de ajuda? Ou, como acontece com a gente, assim, geralmente no final do ano, início, entra uma empresa nova, empresa grande, a pessoa, ela se dispõe a estar ali ajudando as pessoas, ela entende que não é o trabalho do Renato, ela entende que é o trabalho da equipe, entendeu? E assim, ela tá trabalhando, ela tá aprendendo e ela também tá ensinando muitas vezes. Então, assim, isso entra totalmente dentro dos nossos princípios e valores, entendeu? A pessoa ser responsável também, ok. Mas assim, eu acho que o que me chama muito mais atenção é aquela pessoa com aquele espírito de equipe mesmo, entendeu? Que entra ali para poder somar. Cara, eu tenho, sei lá, eu penso muito sobre as características, né, da pessoa que eu gosto de trabalhar como... eu gosto muito da questão do senso de responsabilidade, assim, do colaborador. Daquele colaborador que traz a responsabilidade para si, que não pensa que, não, isso aqui não é muito meu papel, isso aqui é do outro, que entende onde está e quer realmente resolver problemas. Esse colaborador é um colaborador que eu gosto muito. Eu gosto muito também de colaboradores que são curiosos, ao ponto de querer aprender cada vez mais. E, cara, igual a Márcia falou, questão de interesse. Se a pessoa é interessada, ela vai se desenvolver. Não existe pessoa que não se desenvolva se ela tiver interesse. Vai ser o melhor dos melhores e tudo mais e tal. Aí vai depender um pouco de talento, vai depender um pouco de aptidão, vai depender de outros skills, né? Mas essa parte do desenvolvimento, assim, eu acho que todas as pessoas elas são capazes de se desenvolver, independente da área que ela esteja. O que faz profissional é o esforço, na verdade, né? Exatamente, exatamente. Assim, eu penso muito em mim, cara. Se eu conseguir me desenvolver vindo de onde eu vim, estudando onde eu estudei escola pública, vocês sabem, né? Estudei na Escola Municipal Ceará. Então, assim, tive excelentes professores dentro da minha história e tudo mais. Mas eu não fui um cara que tive ali uma base de estudos muito, assim, gourmetizada. Que terceiriza a responsabilidade do seu crescimento porque, na verdade, você não teve oportunidade. Exatamente. Porque a oportunidade quem fez foi você. Exatamente. Você buscou, e independente dos locais onde passou. Sim. Então, acho que o profissional que consegue o espaço no mercado são esses profissionais que eles, independente de condições, bem como você, eu também venho de escola pública, todo o meu ensino foi de escola pública, exceto a minha faculdade, mas assim, a gente busca, a gente tem um interesse de crescimento. Então, quando você tem um interesse de crescer, não importa as condições, você vai buscar e você vai alcançar. Você pode não ser o melhor profissional, mas o profissional, você vai ser o melhor profissional assim em relação ao esforço que você
desempenhou. Sim, sim, sim. E o que eu vejo muito também, muitas pessoas errarem, né, alguns líderes, alguns empresários e tudo mais, é em pensar que somente profissionais prontos e muito técnicos que vão fazer a diferença na empresa deles. Assim, eu vejo que ali a gente tem uma cultura de desenvolver pessoas e isso é uma das coisas que eu mais gosto dentro do papel de liderança. Assim, eu ver o desenvolvimento de vocês dentro do dia a dia, onde vocês estão e tudo mais, é uma das coisas que são mais gratificantes para mim. E o que vocês acham, assim, que, que falta nos líderes para que eles entendam que esse é um caminho também muito interessante, essa questão de trazer pessoas novas e desenvolver, assim. O que vocês acham dessa parte aí da liderança? Vamos lá. Na minha opinião, é o trabalho, vamos dizer assim, é o caminho mais trabalhoso, de fato. Mas eu acho que é o que a gente colhe o melhor fruto, no final das contas. Dá mais trabalho você ter um processo de treinamento, dá mais trabalho você pegar uma pessoa cru e criar um procedimento meio que amarrado para que aquele procedimento seja seguido por toda a equipe, inclusive para quem não é cru, para que seja espelho. É difícil você parar a equipe para treinar no dia a dia de trabalho. Então, é o caminho mais complexo em alguns momentos, que nos demanda mais. Mas, em compensação, quando a gente chega na curva de aprendizado que a gente espera, a gente colhe uns frutos que geralmente não costuma colher com os demais. Entendeu? Às vezes vem profissionais engessados de mercado, né? Exatamente. Que acabam fazendo com que fique um pouco difícil o desenvolvimento da E aí a gente começa a trabalhar com pessoas mais dinâmicas. Que vão, como é que a gente gosta de falar, né? Pau para toda obra. Uhum. Que a gente às vezes passa uma demanda que não é a função da pessoa de fato, não é da rotina do dia a dia, mas ela consegue desenrolar porque ela entende o pensamento da equipe, porque ela entende a maneira e a cultura da empresa. Uhum. Então você vê o profissional conseguindo, não é tomar decisão, mas conseguindo resolver um problema com uma cadeia de pensamento parecida com a sua ou até mesmo igual. Eu acho que o mais difícil é você fazer com que a pessoa entenda e passe a enxergar o que você já enxergou. Eu acho que esse é o ponto de desbloqueio. Porque, assim, a gente tem N informações que o colaborador comum ele não vai ter. Então, assim, quando você consegue mostrar para a pessoa, olha, eu sei que tá parecendo que para você tá muito difícil, que você tá estagnado, mas continua nesse caminho que as coisas vão acontecer para você. Entendeu? Quando a pessoa ela consegue acreditar no que você está dizendo, consegue entender a cultura da empresa, porque assim, no meio do caminho tem diversas distrações, porque na sua equipe ela não é 100% coesa. Sempre vai ter alguém que vai ter um outro pensamento, alguém que já tem uma vivência. Então, assim, essa pessoa, às vezes, ela, tipo, não quer acreditar que o processo está acontecendo, mesmo ela vendo muitas coisas acontecendo no dia a dia. E aí, quando você pega um funcionário novo e você coloca ali na equipe, se você não se fizer entender para esse funcionário, talvez esse funcionário, ele ache que as coisas não vão acontecer e desanime. E tem pessoas entendeu? também que vêm de outras empresas que... Bem complicado. É. A esperança delas parece que morreu. Uhum. Porque assim, é um processo. Às vezes a pessoa também ela entra no escritório achando que ela tá entrando numa multinacional que no dia seguinte ela vai ganhar 10 vezes mais do que ela tá ganhando. Entendeu? Só que assim, ela precisa entender que existe um processo. E você tá ali num certo degrau de uma escada. Então você tem que se fazer trabalhar. E eu acho que um outro ponto também que é bem complicado é quando alguém é promovido e essa pessoa, ela não entende que ela tá num novo processo, entendeu? Que às vezes ela até acha que, poxa,
trabalhando bem pra caramba, recebi uma promoção, vou continuar trabalhando do jeito que eu tô trabalhando, no ano que vem vai acontecer de novo. Aí chega no ano que vem, não acontece, aí a pessoa pega e desanima. Então, eu acho que as pessoas entenderem os ciclos e entenderem que tudo faz parte de uma engrenagem e que a função dela vai mudando de acordo com o que ela vai alcançando na empresa, eu acho que são coisas mais complicadas. Mas quando a pessoa entende isso, não tem como parar essa pessoa, entendeu? Porque... Eu venho do esporte, eu sempre faço algumas analogias, né? O esporte, ele me ensinou muito essa questão de saber esperar, essa questão das gratificações. Toda vez que você ganha um grau, ganha uma faixa, às vezes você acha que você está pronto, você está apto, e o teu professor ele fala, não, olha só, você ainda pode fazer mais aí e tudo mais. Mas as analogias que eu uso, né, uma das que eu uso com a galera é que, tipo assim, toda vez que você sobe um degrau, passa de uma fase no videogame, o próximo chefe, ele é mais difícil. Ele é mais difícil. E vai se tornando cada vez mais difícil, mas vai sendo gratificante igual toda vez que você alcança um determinado degrau. Então, eu vejo que as pessoas elas vão vendo a dificuldade e em determinados momentos elas vão desanimando, né? Dentro do dia a dia ali da empresa por conta da questão do tempo. De não entender que o meu tempo não é o tempo do outro, que não é o tempo da empresa. Mas ainda, voltando aqui para a questão do líder, assim, a gente falou um pouco sobre alguns pontos que são importantes, mas o ponto que eu acho bem bacana do líder, né, é que eu acho que o exemplo arrasta, né? Eu acho que o exemplo do líder ele é muito importante dentro do dia a dia. Para moldar a equipe, fazer com que a equipe, ela claro, se a equipe realmente vê essa pessoa como líder, ela vai ser reflexo dele. Espelhar, né? Vai se espelhar nele. Vocês acham que isso também é importante, a questão do exemplo no dia a dia? Sim, sim. A minha opinião é que o alinhamento de cultura é justamente para a gente servir de exemplo às pessoas. E a curva de aprendizado é justamente isso. A gente entende que a pessoa está praticamente pronta a partir do momento que ela tem uma visão parecida com você. Quando ela não tem essa visão, que ela saiba, tipo, se posicionar ou até mesmo falar, ó, essa visão sua pode ser melhorada de tal forma. E aí a gente entende, não, pô, o cara tá enxergando a gente, o cara tá me vendo como exemplo e tá conseguindo se posicionar mesmo assim, tá se destacando, tá saindo fora da caixinha. Em contrapartida, assim, quando o líder ele não é o exemplo, assim, vocês acham que isso pode contaminar muito a equipe? Sim. Sim, eu acredito que ninguém segue. As pessoas vão seguir bons exemplos e maus exemplos. Então, se você tem uma liderança em que ela prega algo divergente do que ela requisita dos seus colaboradores. O que ela faz no dia a dia. Exatamente. Então, assim, eu acho que as pessoas vão seguir sentido contrário. Então, assim, ninguém vai entender e aceitar uma solicitação que é feita de uma coordenação que, na verdade, não faz aquilo que ela mesma exige. Então, assim, é importante que você realmente seja um reflexo em relação ao que você solicita. No nosso dia a dia, no meu dia a dia, por exemplo, eu sou bastante exigente em relação à parte em que eu solicito para os colaboradores fazerem a leitura, tipo, das legislações, coisas que vão trazer melhor entendimento na aplicação das nossas tarefas do dia a dia. E, assim, eu tenho visto em relação a isso, porque eu peço algo que eu pratico, na verdade. Então, assim, eu tenho visto uma mudança de cultura em relação ao pensamento. E nisso a gente pode verificar uma melhor qualidade no trabalho que está sendo executado. Então, assim, se eu solicito algo que, na verdade, eu não faço, pouco provavelmente isso vai surtir um efeito positivo. Porque, na verdade, eu não prego aquilo que eu digo. Então, eu acho que a gente tem que ser espelho, sim,
para que as pessoas possam enxergar aquilo que a gente está solicitando de uma forma mais clara. Ao contrário, isso não vai ser feito. Eu vejo muito, parece até a gente faz isso desde criança, né? Às vezes hoje eu me vejo com os trejeitos do meu pai. Caraca, meu pai fazia isso e eu tô falando exatamente igual que meu pai falava. Eu vejo os meus filhos também em determinados momentos tomando atitudes que eu tomo, assim, jeitos do dia a Sim. dia e tal. E eu acho que nada melhor que o exemplo para moldar a tua equipe. E o contrário também bati no microfone aqui. O contrário também é o que acontece também, né? Eu ficar falando que, não, eu quero que você chegue cedo. Só que, cara, eu não chego cedo. Eu ficar falando, cara, eu quero que você seja técnico. Só que, cara, eu não sou técnico. Cara, eu quero que você seja companheiro, mas eu não sou seu companheiro. Então, assim, eu acho que isso faz com que a equipe ela fique naquela de... Às vezes ela vai até fazer aquilo que você está pedindo por medo, porque você está impondo que ela faça, né? Enfim, mas na realidade não vai ser aquela coisa natural que a gente espera. É a diferença do chefe pro líder. Exatamente. As pessoas elas falam muito sobre essa diferença, né? Sim. Do chefe pro líder. E falando em companheirismo, assim... O que vocês acham sobre essa questão de estar próximo da tua equipe? Assim, eu vejo que algumas pessoas, alguns líderes têm dificuldade com relação a isso, a estar muito próximo, ou tem pessoas que são totalmente, que não gostam de estar próximo dos liderados, que tratam ali aquela relação, entre aspas, Com distanciamento, né? patrão-empregado, e é uma forma de liderar. E tem pessoas que, na verdade, são próximas demais, e isso acaba também influenciando dentro da tua relação no dia a dia, porque a linha entre amigos e chefe é um pouco difícil, às vezes, de lidar com isso, e tem pessoas que acabam passando um pouco do ponto. Como que vocês acham que deve ser feita essa balança aí? Hoje, eu particularmente, tá? Eu sou uma pessoa que extra empresa, fora empresa, não tem costume de ter o convívio 100%. Convivo em alguns momentos, sim, mas são bem raros, vamos dizer assim. Agora, quando eu tô dentro da empresa, eu entendo que o cara tem que estar aberto para me contar qualquer coisa e eu tenho que estar aberto para solucionar qualquer coisa para ele, seja pessoal, seja profissional, seja o que for. Você acha que isso fortifica... Isso, tem que estar à disposição dele, de verdade. Desde quando ele chega para reclamar comigo que a cadeira dele está sem rodinha, até quando ele chega para falar que infelizmente um parente próximo dele faleceu. Eu tenho que estar ali à disposição para ajudar o cara de alguma forma. Essa é a minha visão e é isso que eu tento passar para minha equipe. Então, quando eu tenho dentro da minha equipe, eu vejo às vezes as pessoas me pararem, Renato, preciso falar com você 5 minutos. Eu tô com o meu dia super atarefado, mas aí eu paro, não, vamos lá, vamos conversar lá na salinha. E aí chama a pessoa e a pessoa desabafa o que ela quiser ali naquele momento. E eu não tô ali para julgar, ou para recriminar, ou para dar sugestão, e sim para ajudar. Esse é o meu pensamento. Eu acho que esse é o relacionamento que eu consigo ter bem próximo da minha equipe, sem precisar ficar nessa linha tênue de fora da empresa, ou de um almoço, ou numa cervejinha depois do trabalho. Eu pelo menos consigo lidar dessa forma. E eu vejo que eu tenho bastante abertura com a minha empresa. Com a minha empresa não, com a minha equipe. De falar qualquer assunto, qualquer tópico, qualquer pensamento, tanto meu quanto deles. Daí eu não tenho nenhum tipo de problema não. Eu acho bem difícil isso, né? Muitas pessoas têm essa dificuldade. O que vocês acham? Bom, bem como o Renato também não tenho uma relação, quer dizer, em alguns momentos até tenho também, porque a gente troca figurinhas, inclusive fora de trabalho, assim, às vezes vê alguma besteirinha, alguma coisa interessante e acaba mandando, né? Mas assim, eu acho que uma liderança em que você consiga exercer um papel onde você consegue ser aberto com seus liderados, eu acho que é muito importante. Então, assim, em particular,
o que acontece no departamento fiscal, a gente tem abertura total em relação à conversa, seja ela pessoal ou profissional. A gente procura ter um clima onde todo mundo coloca suas ideias, fala abertamente sobre suas vidas, brinca, ri. Eu acho que isso faz com que deixe o clima um pouco mais agradável. A gente já passa por pressões diariamente, as diversas demandas. Então, assim, se houver um clima onde as pessoas sintam que aquilo, até que eu não posso ir. Tipo, eu não posso chegar e falar com a Márcia, com o Lucas, com o Suel, com o Renato, e acaba criando uma barreira, eu acho que a comunicação ela não flui como deveria. Então, assim, eu consigo enxergar, sim, de forma geral, mas falando em específico do departamento fiscal, tipo, um clima muito, muito agradável de se trabalhar, onde as pessoas elas não têm aquela limitação, eu não consigo falar com fulano de tal. Não, consegue sim. Se não consegue, são questões realmente que a pessoa optou em não fazer, mas assim, no geral, todo mundo tem aquela abertura, seja para tirar uma dúvida em relação a alguma coisa de trabalho, seja em relação a pontos de dúvidas em relação à empresa e também com relação a questões pessoais. Então, assim, eu acho que uma liderança onde você consiga, tipo, ser aberto com a galera, a ponto das pessoas terem essa confiança de vir falar com você, seja da questão profissional ou pessoal, eu acho que isso é uma coisa que é muito favorável, assim, para a empresa e para a gente como um todo, assim. Então, é basicamente isso. Entendi. Eu vou tomar um pouco do meu Red Bull aqui, que o Renato já acabou dele. Cara, vocês sabem que eu bebo isso aqui. Que nem água. Tô demais. Ainda mais em época de imposto de renda. Melhor que café, né? Época de imposto de renda, então, caraca. Só isso aqui pra me salvar. Vou fazer umas perguntas aqui. E aí vocês vão pegando e vão falando o que vocês acharem, tá? Eu vou direcionar e vocês vão aí tentando conversar entre vocês. Quando demitir alguém? Vou começar então. Vamos lá. Para mim a demissão é algo ponto final, né? É o final de um processo todo aonde em algum momento eu entendo que eu errei. Me puno muito por isso. Você como líder, então. Como líder. Porque eu não consegui fazer com que o processo, com que a pessoa evolua de fato da maneira que eu desejaria. Para mim a demissão, ela tem dois momentos. Uma é a perspectiva do cargo que a pessoa está com o desempenho dela. Então, esse alinhamento, se ele tiver o desempenho muito embaixo referente ao cargo dela, infelizmente, esse alinhamento é totalmente prejudicial pro todo, não só para a pessoa, como para a equipe, como para a tech. Então, rola um processo antes da demissão, claro, né, para a gente tentar alinhar isso, mas quando eu não consigo alinhar, infelizmente chega nesse ponto final de demissão, e por isso que eu me sinto muito chateado, acho muito ruim, porque é como se eu não tivesse conseguido acertar esse processo. Agora, tem a outra demissão que infelizmente faz parte do game, que é uma demissão de ajuste de quadro, entendeu? E aí é uma demissão que vem de cima. E aí a gente tem que escolher pessoas, infelizmente. Acontece no processo. Também faz parte do game da empresa, não do game do supervisor. E como decidir quem vai ser demitido numa empresa? É extremamente complicado tomar essa decisão, mas a gente avalia a equipe, a gente tenta entender
aonde a gente quer chegar, qual é a nossa estrutura no momento e quem não tá cabendo nessa estrutura. Porque, afinal de contas, a gente tem, além das perspectivas operacionais, a gente também tem a questão financeira. Às vezes, aquela pessoa ali, ela passa de um ativo da empresa para um custo. Então, assim, se torna necessário fazer aquele corte. Mas, assim, é bem difícil. Mas É bem como difícil. tecnicamente fazer isso, Márcio? Tu acha? Tecnicamente, aí é basicamente o que você já falou, né? Tecnicamente. É fazer a análise do quadro existente e verificar, mediante ao cenário que a gente possui no momento, quem é o que pior atende às nossas expectativas. Então, se eu tenho no meu quadro funcionários que não atendam o que na atualidade está sendo exigido, infelizmente ele vai ser a pessoa desligada. Tá. Mas em determinados momentos, o que eu vejo? Eu vejo que tem funcionários que atendem e mesmo assim são demitidos. E não necessariamente às vezes é custo. Assim, eu sempre penso num quadrante, tá? Onde todos os colaboradores, eles têm, assim, vocês sabem que eu tento sempre colocar no papel e pensar racionalmente sobre a tomada de decisões. Então eu penso na questão da demissão como se fossem duas coisas que eu tenho que avaliar. Uma delas é o aspecto técnico, tá? E outra delas é o aspecto cultural. Então, a gente vai ter ali, dentro desse quadrante, uma pessoa que culturalmente está 100% alinhada com a empresa e, às vezes, tecnicamente, essa pessoa ela não está tão bem. Eu acho que essa pessoa, dependendo do momento, ela até pode continuar. Porque a técnica a gente consegue desenvolver, tá? E geralmente, para ela estar desalinhada tecnicamente, tudo mais e tal, ela não está ali num cargo, por exemplo, de analista, num cargo ali, naqueles cargos ali mais com uma maior responsabilidade. Já quando é o contrário, quando eu tenho uma pessoa tecnicamente 100% alinhada e uma pessoa que culturalmente está totalmente desalinhada com a nossa empresa, essa pessoa, ao meu ver, ela tem que ser demitida. Por quê? Geralmente essa pessoa que está aqui é aquela pessoa que faz com que o ambiente ele não seja tão legal, que faz fofoquinha, que quando vê alguém, que nem o Renato falou, sobre outra pessoa ser promovida, acho que foi o Renato, não, foi o Sol que falou, não sei. Outra pessoa sendo promovida é aquela pessoa que, ai meu Deus, ele foi promovido e eu não, e vai fazer fofoquinha para outra pessoa e vai fazer com que culturalmente vai contaminar o ambiente, vai contaminar a sua equipe. Então, esse tipo de gente, geralmente, são as pessoas que eu decido com que saem. E vocês até já perceberam isso dentro do dia a dia, né? Que eu pego muito nisso. Até mesmo no aspecto da contratação. Na contratação, vocês já viram momentos em que eu trouxe pessoas que, tecnicamente, elas não eram tão boas, mas eram culturalmente ok com a empresa. Tinham mais alinhamento cultural com a gente, fit. E o contrário, assim, só se a gente tiver uma necessidade imperativa, assim, muito grande. Onde, cara, a gente tá sem ninguém e a gente precisa de alguém que chegue e coloque a mão na massa. Mas é aquele momento em que a gente, assim, vai dar meio que um tiro no escuro e não saber se vai dar 100% certo aquela escolha ali. E às vezes dá bem errado. É verdade. E às vezes dá bem errado. Então, eu acho que essa forma de pensar é a forma que faz com que a gente seja mais assertivo. Tanto na contratação, quanto na demissão. Aí a pergunta que algumas pessoas fazem, né? Lucas, e quando tá aqui? Os dois aqui. A pessoa muito boa culturalmente e uma pessoa muito boa tecnicamente. Totalmente alinhados. Para mim, essa pessoa é a pessoa que tem que ser promovida. Sim. É a pessoa que, cara, ela
já tá ali pedindo passagem para ir para um nível diferente. Vocês já tiveram nesse ponto aqui por diversas vezes. E é interessante que vocês também vejam isso dentro do dia a dia da equipe de vocês. Porque eu sempre falo, o principal papel do líder dentro da empresa ou da equipe que ele lidera é o desenvolvimento das pessoas que estão ali dentro. Não é o próprio desenvolvimento, não é se colocar num pedestal e ser maior e melhor que todo mundo. É o desenvolvimento de cada um que está ali dentro. Cada um com a sua singularidade, cada um de uma forma diferente. Essa pessoa aqui eu vou desenvolver mais tecnicamente, essa pessoa aqui ela tem que ser desenvolvida mais emocionalmente, essa pessoa aqui ela tem que aprender a ter um pouquinho mais de paciência, a lidar com a ansiedade, essa pessoa aqui ela tem que entender tecnicamente como ser líder em determinado momento, porque eu vejo essa pessoa aqui como uma pessoa que pode ser um líder e não necessariamente ali dentro da tua equipe e tudo mais, não. Você tem que entender que às vezes as pessoas que estão ali dentro elas vão sair. Sim. Elas vão para outros lugares e você desenvolveu elas para estarem nesses outros lugares e se darem bem nesses outros lugares também. É delegar sem delargar. É você acompanhar o processo, passar a responsabilidade, acompanhando o tempo todo o processo do seu liderado. Então, acho que com isso a gente consegue acompanhar mais próximo e verificar quem é a pessoa que deve estar sendo promovida e quem é que está fora, às vezes, de um conceito interno, né? E eu vou te falar, eu acho que também nessa parte, o ponto crucial é você saber controlar a ansiedade da pessoa. Porque acontece muito, a pessoa, por exemplo, ela faz X tarefas e ela acha, muitas vezes, que de repente ela tem capacidade de fazer tarefas Y e ela está sendo travada. Entendeu? Então, assim, ela acha que de repente ela tá naquele quadrante ali, num momento de crise do escritório, por ela já ter condições de fazer outras tarefas e ainda tá aqui, ela vai ser a bola da vez. Ou ela não vai ter uma oportunidade de crescimento. Então, assim, eu acho que saber dosar isso, entender o momento da pessoa e falar, olha, agora você vai começar a fazer isso daqui, porque eu tenho segurança que você vai fazer isso. Porque muitas vezes também já aconteceu de, por exemplo, a gente sabe que a pessoa tem potencial, a gente determina uma outra função para essa pessoa fazer e ela ainda não está pronta ou segura o suficiente para fazer aquilo e a pessoa acaba se queimando. Sobre segurança, eu acho também que é um ponto importante, né? Que quando você se sente totalmente seguro para fazer alguma coisa, assim, para dar é muito difícil, né? Você ter 100% de certeza que você tá 100% seguro para fazer isso. Qual é o momento certo de casar? Qual é o momento certo de comprar Até pra estar aqui, a gente não tá inseguro? Qual é o momento certo de fazer... Assim, a gente nunca sabe, né? Então é aquela questão de não estar na zona de conforto. É óbvio que você não vai ser louco de, cara, nunca joguei basquete, vou apostar, sei lá, 10 mil reais que eu vou fazer uma cesta de 3. Tipo, isso bem difícil de você conseguir fazer. Mas é óbvio que você tem que se desenvolver. Sentir o momento, né? Assim, o Soel falou, tipo, você sentir realmente o momento de pegar e... agora eu acho que eu consigo subir de estágio. Porque assim, não é nem a gente não colocar aquela pessoa na zona de desconforto. Entender que no desconforto ela vai se desenvolver. Então, eu já vi até o Bernardinho falando sobre isso, sobre essa questão de você colocar a pessoa na zona de desconforto, você como liderado. Eu tentei fazer isso com vocês algumas vezes. Você tá fazendo isso agora, Lucas? Fiz isso com vocês, na verdade, algumas vezes, sobre deixar vocês em momentos desconfortáveis. Você fez isso comigo antes de ser líder. Não, ele fez isso. Ele Isso faz com isso o todo tempo mundo, todo. pô. Ele tá fazendo isso agora. Não, ele fez isso comigo na época que eu entrei no fiscal pra aprender com ele. Aí ele me ensinou, não, tá tranquilo. Aí no outro mês, eu crente que ia fazer a mesma coisa, bipar nota. Não, fecha aí essas empresas já, por favor. E sumiu. Cadê o Lucas no escritório? Eu não achava. Aí no outro mês já foi uma empresa de CMS. Aí eu só ficando louco.
Mas, graças a Deus, aprendi. Não, mas assim, Então assim, é só para nortear aqui a questão principal. Você deixar a pessoa em um ambiente em tese desconfortável vai fazer com que ela evolua, mas às vezes esse tiro ele pode sair pela culatra, né? Que a pessoa ela se sinta tão desconfortável e não entenda o processo, porque em determinados momentos vocês também ficaram meio que questionando o processo, sim. normal, natural, porque a gente foca bastante na questão do resultado, né? E enquanto as coisas elas estão acontecendo, a gente fica, pô, pelo amor de Deus, o que é isso aqui? E como que vocês fazem hoje, dentro do dia a dia de vocês, para deixar a equipe de vocês, para desenvolver a equipe de vocês dessa maneira e para também não perder a mão? Eu utilizo muito o nosso trabalho que a gente faz de avaliação para servir como base para isso. Então assim, tem um funcionário lá, olha, eu quero que esse funcionário, em tanto tempo, ele atinja esse nível. Então eu preciso preparar essa pessoa para isso. E o que eu costumo falar com as pessoas no departamento, que eu acho que é extremamente importante, é mostrar para as pessoas que elas não têm que ter vergonha de aprender. Então, assim, me colocar à disposição para quando ela tiver algum tipo de dúvida, me procurar. E, assim, quando ela me procura, eu pego e falo, olha, isso aqui você pode pesquisar. Entendeu? Então, pesquisa e vem falar comigo. E aí a gente debate aqui. Se a pessoa não conseguiu realmente achar, aí eu pego e sento do lado da pessoa, olha, isso aqui é assim, assim, assado. Eu tenho um costume de dizer para as pessoas também o seguinte, a gente tem que saber o que a gente está fazendo. Então, assim, a gente tem sistema que ajuda a gente tem nossas ferramentas de trabalho, mas a gente tem que ter o conhecimento de, acabou a luz, o cliente ligou pra gente, e aí, o que a gente faz? A gente tem que saber o que a gente está fazendo. Entendeu? Então, assim, eu acho que mostrar para as pessoas que você tendo um conhecimento, você se sente mais confortável para você poder trabalhar, para você poder aprender, eu tenho visto na minha equipe que isso tem feito a diferença. Em alguns casos. Entendi. Eu falo muito sobre a paciência. Tipo, eu uso como exemplo também o meu caso. Já tive momentos em que a minha vontade era de largar tudo, porque eu não achava que eu não era vista. Então, assim, a gente busca a informação, a gente trabalha para isso e, de alguma forma, você está sendo visto. Então, assim, é o que eu falo com o pessoal. Faça a sua parte, procure a melhoria por você. Se você vai ser visto aqui, maravilha. A gente está acompanhando o processo de cada um. Mas, ao contrário, você está se preparando para a vida. Você está fazendo para você. Então, assim, inevitavelmente, aqui, ou até fora daqui, o mercado de trabalho, ele vai requisitar profissionais que se empenham e que buscam a informação e que se dedicam e que fazem as coisas acontecerem. Então, assim, ter paciência, porque acho que o estágio, todo mundo passa por esse processo, que às vezes é um processo difícil, você realmente, às vezes acha que não está sendo visto, que não vão te reconhecer, e às vezes você acaba pecando pela impaciência, não, eu vou cair fora, porque aqui não estão me enxergando, mas na verdade estão sim, e é tudo um processo, um processo constante de aprendizado que, se você souber trabalhar a sua mente, você vai chegar, seja na empresa ou fora dela também, e aí independe. Eu vou falar o que eu acho, assim, sobre essa questão de não perder a mão, tá? Eu acho que aí a proximidade ela faz diferença. Eu acho que aí, essa questão de você estar do lado do colaborador, do lado do liderado, faz diferença. Porque você consegue começar a entender os nuances comportamentais,
Assim como acontecia com vocês, em determinados momentos eu, cobrava, não, e tudo mais e tal, e dava livro para ler, e não, tem que melhorar isso, melhorar aquilo, e aí vocês começam a se questionar, pô, só tem que melhorar, só tem que... E em um determinado momento, quando vocês estão muito... Naquele momento, eu vou lá, chamo vocês para conversar e mostro, assim, vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos colocar aqui tudo no... nivelar tudo e tudo mais. Eu acho que aí essa proximidade, ela faz diferença. E eu sinto que o fato... Aí tem maneiras de liderar. Tem líderes que não pensam dessa forma. Mas eu penso bastante dessa forma. De que estar do lado ajuda nesse sentido de você voltar e trazer a pessoa para você. E mostrar para ela que, na verdade, esse é um caminho um pouco difícil, mas que o resultado ele vem, por mais que demore um pouquinho, tem essa questão do tempo e tudo mais para as coisas acontecerem. E como fazer para estar próximo e não, assim... Tem aquele contato paternal, não é isso? Não ser tão paternalista ao ponto de... Assim, das pessoas não te verem como um líder. Que, na verdade, exatamente. tipo, às vezes o fato de você trazer a proximidade com relação ao colaborador, acaba que em alguns momentos você perde a mão no sentido dele te respeitar quando você solicita algo. Mas eu acho que você ter uma relação de companheirismo mesmo dentro do trabalho, eu acho que as pessoas, elas enxergam isso, que existe um momento da brincadeira e vai existir um momento que você tá falando sério e a pessoa vai seguir ainda assim. Porque, na verdade, ela te vê não só como uma amiga. Então, assim, ela vai trabalhar porque é o bem comum de todos. Então, assim, ela vai fazer porque tem você e ela te considera, você considera ela. Então, assim, acaba que as coisas elas fluem nesse sentido. E eu vou completar, que eu acho que essa pessoa, ela tá dentro daquele conjunto que o Lucas citou. Entre tá com os princípios e valores alinhados e a pessoa, ela pode até não ser tão técnica assim, mas a pessoa tá se aproximando do ponto que a gente quer, entendeu? Porque é muito difícil você separar amizade de trabalho. Mas quando você consegue fazer isso, você entende o seu papel de verdade dentro da empresa. Você não confunde as coisas. Você não se aproveita de uma certa proximidade para você simplesmente, vou inventar que tem uma consulta, ou tenho qualquer coisa, porque hoje eu não estou a fim de trabalhar muito. Entendeu? Você entende que, assim, poxa, cara, eu tenho que trabalhar, porque se eu não estiver trabalhando, eu vou sobrecarregar o meu colega de trabalho, eu vou sobrecarregar a minha equipe, entendeu? E assim, o meu líder, ele tem tanta confiança em mim que ele conta comigo nessas horas. E você consegue entender também os momentos críticos da empresa. Olha, esse momento aqui eu não posso estar longe da empresa. Eu tenho que estar ali. Eu não posso estar sem foco no que eu estou fazendo, entendeu? Então... Ainda sobre o quadrante, assim... o que fazer quando você tem uma pessoa que não é alinhada e tecnicamente ela não está apta? Essa pessoa, ela não pode fazer parte da equipe. Você errou bastante, né? Na contratação e no, exatamente. no dia a dia. Não, o erro foi totalmente seu. E assim, até o Renato, quando ele estava dando um exemplo na equipe dele, de chegar num momento, você entende que essa pessoa ela tem um cargo, por exemplo, de analista. E essa pessoa não está correspondendo com o que você procura para um analista. Então, assim, muitas vezes é do ponto de partida, é da contratação. A não ser que essa pessoa ela venha se desenvolvendo durante um tempo, ela começou lá como auxiliar ou como assistente, aí depois chegou nesse cargo. Mas geralmente quando essa pessoa ela já é contratada para um cargo de maior responsabilidade e ela não atende às perspectivas, por mais que essa pessoa tenha um currículo impecável, tenha sido muito bem na entrevista, pode ser que o problema tenha sido ali naquele momento de contratação. E como demitir essa pessoa aqui, que tecnicamente ela é apta, muito boa, e
culturalmente ela não é boa. Aquela pessoa que, cara, no teu departamento ela trabalha muito bem. Assim, e é muito difícil achar uma pessoa tecnicamente boa, assim, no mercado. Mas essa pessoa, ela tá, assim, é erva daninha na tua equipe. Como demitir na prática? Eu acho que a gente vai ter que olhar o resultado da equipe. E ver o quão danosa ela tá sendo pra equipe naquele O momento. que você acha, Márcia? Eu acho que tem que chamar para conversar e ser claro com essa pessoa. Abordar os pontos que trouxeram a situação de desconforto para que, no primeiro momento, se verifique se, na verdade, existe a possibilidade de reversão em relação à demissão. Mas, nesse sentido, eu acho que na própria conversa você consegue sentir também em relação ao que está sendo tratado. Então, assim, muitas das vezes, dificilmente essa situação ela vai ser revertida. Porque, na verdade, acho que culturalmente tem pessoas que elas já têm essa tendência, essa leve tendência a agir no erro. Então, assim, eu não acho muito compensatório Manter essa pessoa. porque eu acho que, na verdade, isso influencia negativamente no bem-estar de todos. Então, assim, quando a gente influencia negativamente nesse sentido, eu acho que não é compensatório. E você, Renato, o que você acha? Eu tenho entendimento, assim, eu tento ser sempre próximo da minha equipe, a ponto de poder falar a verdade sempre. Seja ela dolosa ou não. Quando eu falo a verdade é pontuar a pessoa exatamente no erro ali e mostrar para ela quais são as devidas soluções que ela pode ter. E eu acho que assim, eu dou até uma oportunidade melhor do que eu tive em algum momento. Porque muitas vezes eu fui pontuado, mas ninguém me falou, se tu fizer exatamente assim, tu melhora esse aspecto. Não, eu fui muito pontuado em muitos aspectos e tive que me virar. O Lucas me ajudou muito com muita coisa, mas minha carreira toda não foi só assim. Então eu tento fazer isso com as pessoas. Mas realmente é muito mais fácil você evoluir tecnicamente uma pessoa. Demora um pouco mais? Demora, mas é mais fácil do que você mudar uma cultura. Mudar uma cultura envolve outros processos do dia a dia. Que às vezes não adianta eu querer mudar, porque a pessoa vai sair dali do trabalho, vai para outro local onde a cultura não é alinhada com a nossa. Então, eu vou fazer um trabalho que de fato não vou ter resultado. Eu até acho que o exemplo do Lucas já foi da última instância, de você já ter trabalhado essa pessoa e você entender na análise que de fato essa pessoa ela não... Sim, entendendo que o desenvolvimento faz parte do nosso dia a dia, é um dos cernes da questão da liderança, o desenvolvimento da galera. Quando essa pessoa ela tá aqui, tecnicamente ela é a pessoa que mais traz resultado no meu departamento, mas em contrapartida é a pessoa que mais está culturalmente desalinhada. O que eu penso? Eu penso que essa pessoa ela tem que sair. Só que também, em contrapartida, essa é a demissão mais difícil que a gente tem na mão. Sim. Por quê? Porque você vai tirar uma pessoa que tecnicamente traz muito resultado para você e, cara, mas a curto prazo ela é muito boa, mas a longo prazo ela pode acabar com a tua equipe. É lamentável, porque assim, já tive situações em que tivemos perdas em relação a isso e que eu expus, assim, no momento até em que ocorreu, os motivos que ocasionaram, e muitas das vezes as pessoas que estão nesse meio, elas têm a ciência sobre isso. Uhum. Então, assim, é lamentável, porque você perde um bom profissional e apesar de ele saber que é um bom profissional, ele se deixou levar. Mas essa questão de a pessoa saber, eu acho que é importante também, porque para mim, quando a demissão ela é uma surpresa para a pessoa, é uma coisa que, assim, não é tão legal. Porque isso demonstra que a gente não estava tentando desenvolver Exatamente. como a gente deveria. Tanto que, tipo, às vezes você consegue até fora dali manter uma relação saudável com a pessoa, porque na verdade a pessoa sabia que aquilo, tipo, existia. Aquela relação foi apontada. Então, assim, acho que a clareza nesse sentido, de você pegar e externar os motivos que te levaram àquela situação
a longo de um tempo, eu acho que é muito importante você trabalhar com a clareza. Porque nesse momento não tem como a pessoa simplesmente dar as costas e falar que você errou. Nesse tipo de demissão aqui, eu acho que você como líder tem que preparar a tua equipe para não sofrer nenhum tipo de assim, turbulência com erros e problemas dentro da tua equipe. Então, se você tiver que fazer uma contratação antes disso, dessa demissão, você vai fazer. Se você tiver que, de repente, preparar uma outra pessoa, você tem que preparar ela antes. Mas a demissão, quando ela tem que ocorrer, ela tem que ocorrer. Indo agora para a parte final da nossa conversa aqui, do nosso papo aqui. A gente tem uma pergunta aqui, base, que a gente utiliza para todo mundo que vem aqui. É o nosso segundo. E eu queria fazer essa pergunta para vocês, começando pela Márcia, primeiras damas. Não, pode ser os homens, não importa não. Márcia, vamos lá. Existe um ditado que as pessoas dizem que se o conselho fosse bom, ele não se dava, ele seria vendido. Mas pensando que você pudesse vender um conselho para você mesma ou para uma pessoa que você gosta muito ou para alguém que quer se tornar um líder como você se tornou, qual conselho você daria? Invista em você, busque conhecimento constante. Conhecimento ele pode te levar a lugares inimagináveis. Eu acho que tudo depende de você. Então, assim, invista na sua mente, em conhecimentos de forma geral. Porque você, assim, nos meus melhores sonhos eu nunca imaginei estar numa situação como essa que eu tô agora. Foi desconfortável? Sim, foi. Mas eu acho que tudo como é que eu posso dizer? Qual a palavra que eu posso utilizar? Tudo vem... Vale a pena, né? Tudo vale a pena em função de tudo que você faz lá atrás, que você continua fazendo. Então, assim, eu acho que o importante é isso. Renato, vou repetir aqui para você entender. E você pensar também um pouquinho aí. Existe um ditado que diz que se conselho fosse bom, ele não se dava, ele seria vendido. Mas se você pudesse vender um conselho bom para você mesmo lá atrás, ou para uma pessoa que você gosta muito, ou para alguém que quer se tornar um líder como você é hoje, o que você diria para essa pessoa? Faça. Eu acho que essa palavra define muita coisa. Não faça de qualquer jeito, mas faça. Faça, corra atrás, batalhe, não desista. Porque às vezes a gente pensa muito, fica muito naquela... Eu não tenho essa capacidade, eu não consigo. E não é bem assim. Quando você vê, você já está fazendo, você já está realizando, as coisas já estão acontecendo. É lógico, tem que ter base, tem que estudar, tem que batalhar, tem que sempre estar antenado. Não achar que conseguiu alguma coisa, pronto, acabou. Não. Infelizmente não é assim. Agora, faça, não fiquem parados. Nunca fiquem parados. Legal, boa, boa. Soel, se você puder... Você é um cara bom de conselho, né? Mas... Às vezes eu acerto. Mas se você pudesse dar um conselho para alguém, ou para você mesmo lá atrás, ou para alguém que você goste muito, ou para uma pessoa que quer se tornar um líder como você se tornou hoje, o que você diria para essa pessoa? Qual conselho você daria? Eu acho que o primeiro ponto é você não ter medo de sonhar, entendeu? Eu acho que quando você sonha, quando você imagina algo, quando você almeja algo, isso aí te faz se mover. Sonhar, tentar realizar seus sonhos e estar preparado para quando a oportunidade aparecer na sua frente. E dentro desse conjunto, você precisa estudar, você precisa se dedicar e correr atrás. Eu acho que é o básico. Você sonhar e você almejar, você traçar o seu destino. Muitas coisas vão acontecer no caminho, vai ser difícil, vão ter diversos momentos de provação. Você, em algumas vezes, você não vai se sentir capaz, mas se você fizer direito, você vai conseguir. Muito legal, muito bom. Soel, se você pudesse dar um conselho para alguém, ou para você mesmo lá atrás, ou para alguém que quer se tornar um líder como você é hoje, o que você diria para essa pessoa? Qual conselho você daria? Invista em você, busque conhecimento constante. Conhecimento ele pode te levar a lugares inimagináveis. Eu acho que tudo depende de você. Então, assim, invista na sua mente, no seu conhecimento. Legal, muito bom.
Pessoal, queria agradecer vocês por estarem aqui hoje, por dedicarem um pouco do seu tempo para estar aqui hoje, conversando sobre questões de liderança. Cara, assim, é muito gratificante para mim, como profissional, ter vocês aqui hoje. Vocês são resultado positivo do meu trabalho. Então, sou muito feliz pela posição que vocês ocupam hoje, muito feliz pelo histórico de vocês, por estar do lado de vocês. E queria agradecer muito por vocês terem feito, por vocês sonharem, por vocês terem se inspirado e continuado dentro do dia a dia, trabalhando e acreditando mesmo com tudo que aconteceu. Mesmo em determinados momentos não entendendo muito bem. Muito obrigado. Vocês escolheram o resultado e vão dar muito mais resultado, muito mais frutos se vocês continuarem desse jeito. Agradeço muito, parabéns para vocês aí. Muito legal esse podcast hoje com vocês aqui, tá? Parabéns pra nós. Mais uma vez, obrigado a Tech RJ, Lucas, Rafael, Gilberto, a todas as pessoas que participaram desse nosso processo, Simone também, a pessoa que está ali no dia a dia. Não é fácil, tá? Eu entrei na Tech RJ, eu era um menino, entendeu? Que só estava insatisfeito com o antigo trabalho, que foi para um outro sem saber o que ia encontrar pela frente. Tivemos diversos momentos difíceis, momentos pessoais difíceis, e a empresa sempre esteve do meu lado, sempre me deu todo o apoio. Então, assim, eu só tenho a agradecer mesmo, e mais uma vez, muito obrigado também aos heads, porque, assim, pra gente, o nosso dia a dia é difícil, volta e meia a gente acaba entrando em mini conflitos por conta do nosso dia a dia, da nossa função, mas a gente sempre está disposto a um ajudar o outro, independentemente de qualquer coisa, porque a gente veste a mesma camisa que a Tech. Bom, gente, muito obrigado. Pode falar, Márcio. Não, pode falar você. Tá bom. Queria agradecer, muito obrigado por estar participando. Assim, primeiro, é uma oportunidade muito legal da gente mostrar um pouquinho a nossa cara, mostrar um pouquinho o nosso trabalho e falar do nosso dia a dia. Segundo, assim, eu sou muito grato. Eu gosto de falar muito Rebeca, o nome, porque foi ela que lembrou de mim, mandando uma mensagenzinha no Facebook, dizendo que tinha uma vaga, entendeu? E foi 10 entrar, foi demais pra mim. O tempo foi passando e as coisas foram acontecendo. E eu sou muito grato pela minha caminhada. Ter tido o Gilberto, ter tido o Rafael, ter tido principalmente o Lucas, que me ajudou muito. Era um cara extremamente reclamão, gosto de falar isso. E eu entendi que eu podia diminuir isso e melhorar minha postura. E me ajudou bastante. Então a gente vê algumas coisas, vê um processo. E a gente tem que ser grato realmente por tudo que acontece e tudo que a gente pode participar hoje. Que muitas coisas não existiam e muitas coisas a gente não podia participar em outros momentos. E agora a gente, vamos dizer assim, eu me vejo super incluído em vários momentos da Tech, em vários momentos da Daiju, em vários momentos do grupo num todo. Então eu parabenizo pela iniciativa de ter esse momento e também agradeço. Muito obrigado. Eu agradeço a Deus, porque sem Ele a gente não estaria aqui. Agradeço a minha família, que foi apoio a todo momento para que a gente conseguisse, para que eu conseguisse estar onde eu estou hoje. Ao Lucas pela oportunidade, a Thaís, que indicou o meu currículo. Mas fui eu que entreguei, tá? Passou por mim. Entrei pela janela. Ao Lucas, né? Ao Rafael, que confiaram em mim. A equipe que eu tenho hoje, porque assim, são pessoas maravilhosas. Graças a Deus a gente trabalha num ambiente que é super agradável de estar. Conforme já falei em algum momento aqui, não fosse isso, seria muito mais complicado. Então, assim, é muito bom você saber que você está num ambiente que você é acolhido e que você também acolhe. Então, assim, agradeço a Deus e a todo mundo que
que nos fez chegar aqui hoje. Muito obrigado, galera. Vamos trabalhar agora? Bora.